Então, a política como um fenômeno humano que aconteceu na humanidade é um fenômeno que existe só para conseguir equilibrar os defeitos do ser humano? É para isso que aconteceu a política? A política, ela acontece porque eu vivo com outras pessoas do meu lado. Eu não vivo sozinho. Eu não vivo em isolamento. E a partir do momento que eu tenho outro ser humano ao meu lado, ele tem uma vontade diferente da minha porque ele é único. E eu sou único. E as nossas vontades, as nossas diferenças, os nossos objetivos, as nossas necessidades vão fazer com que a gente entre em choque. E a maneira da gente resolver ou interagir com as diferentes necessidades, vontades, prioridades e objetivos é por meio da política. Não existe política se tivesse só eu e essa cortina no mundo. O Tom Hanks no Náufrago, ele não faz política com o Wilson. Sim. Mas a partir do momento que tem duas ou mais pessoas no mundo, existe política. E não é essa política que as pessoas não gostam, do partido, do governo. Política como fenômeno humano. Você é um animal político, eu sou. Todo ser humano é um animal político. Por quê? Você tem vontades, objetivos, desejos e necessidades. E são diferentes dos meus sempre. E quando o seu é diferente do meu, a gente entra numa rota que a gente vai ter que interagir. E aí começa a política. E aí é a negociação, a persuasão. E no seu ápice pior ou mais destrutivo é a guerra. Mas existe alguma explicação de como que a consciência humana desenvolveu essa capacidade ao longo da história? Porque até então tudo se resolvia na guerra, na briga, na faca, sei lá. Na verdade, não. Não? Eu falo disso no meu livro. Os chimpanzés, os líderes chimpanzés, que são o suposto macho alfa, ele não é o estereótipo que a gente tem do macho alfa. Ou ele não era. E não é até hoje. Ele não é o cara mais forte, o mais agressivo e o mais bruto do bando, do núcleo. Ele é forte, porém ele constrói coalizões. Ele negocia. Ele conquista. Então as fêmeas têm uma relação de admiração. Elas continuam cuidando, às vezes. E tem experimentos do Francis de Waal, que escreveu sobre um livro que se chama Chimpanzee Politics. E ele conta que os chimpanzés, eles têm a noção da política. E eles fazem política. Não é na beira da força só. Porque até se o chimpanzé alfa, o líder, ele for muito violento e muito agressivo, ele vai criar aquele fenômeno que acontece no jogo de War. Quando alguém fica muito forte, o que acontece no War? Todos os outros se juntam para derrubá-lo. Todos vão se juntar e vão vir para cima dele e ele não vai ter como lutar contra todos. Então, óbvio que a sustentação dele no poder, no comando, depende dele construir alianças, dele construir negociações, dele construir agrados, dele construir empatia e atração. E isso é soft. E isso é política. Mas até a violência, ela também é política. E o Clausewitz, você tem dois grandes estrategistas, o Sun Tzu, que é o oriental, e o Clausewitz. Muitos não ouviram falar do Clausewitz. E o Clausewitz é um prussiano e ele escreveu, e uma das mais famosas frases dele, das mais citadas, porém não lidas, a guerra é a continuação da política por outros meios. Nós estamos aqui, fazendo política. Estamos. Amigável. De repente você traz um tema polêmico. Cara, a conversa começa a ficar mais tensa. Aí você dá umas duas adjetivadas. Aí eu respondo com adjetivadas mais pesadas. Cara, o clima começa a ficar feio, assim, tipo... Eu levanto e te dou um empurrão. Você vira essa mesinha e joga em mim. Por que nós estamos brigando? Por uma divergência política. Mas não política de ideologia. O que é a sua política? A sua política é quem você é, o que você acredita. O que o Arthur acredita? O que você quer da vida? Por que nós começamos a brigar? Você trouxe um tema polêmico que você acredita de uma coisa e eu acredito na oposta.
É a sua política individual. Todos nós temos a nossa política. Não o que nós fazemos, o que nós acreditamos, quais são os nossos valores, as nossas crenças, os nossos objetivos, as nossas prioridades. A sua prioridade é a sua política. A sua prioridade profissional é que isso daqui dê certo. Essa não é a minha prioridade profissional. Então, tipo assim, nós temos uma divergência porque a sua política é diferente da minha profissional. E aí tem um conjunto de todas as suas políticas, de todas as áreas da sua vida, que vão ser a política do Arthur. E a política do Arthur é diferente da do Reni. E aí nós vamos começar a conversar sobre as nossas divergências. Essa conversa pode seguir um caminho de negociação, de convivência, ou de coisas incomuns que satisfaçam a nossa interação, ou pode haver divergência. E essa divergência pode descambar e virar uma violência. Mas a violência começou por uma razão política. Nenhuma guerra não tem razão política. Todas as guerras têm um fim político. Mas um fim e um começo. A violência não entra quando eu tenho medo que a tua visão seja melhor que a minha. E uma insegurança minha de, puta, se esse cara tiver razão, então eu vou bater nele. Também vejo isso na dinâmica da violência. Tudo bem, mas a razão era política. Sim. Entendeu? Mas ela descambou para um lado mais psicológico interno. É que, na verdade, o gatilho interno foi psicológico, mas a divergência ela é política. Entendeu? A divergência é política. Por que a divergência é política? Porque você pensa uma coisa, eu penso outra. E aí, nesse processo de eu pensar uma coisa e você pensar outra, aí você olha pra mim e começa a pensar assim, cara, e se ele tiver certo, aí ferrou, porque isso vai me abalar internamente. Tudo que eu construí até hoje era fundamentado nisso que eu tô acreditando. Talvez isso inconsciente. Se for consciente, já é bem evoluído. Sim. Você tá percebendo tudo isso. E aí, inconsciente, você tá pensando tudo isso. Você não sabe, então, por isso que é inconsciente. E aí você começa a ficar com medo, porque você vai perder o seu chão. Você vai perder a base de tudo que você de tudo que você construiu. E você perder a base de tudo que você é um lugar assustador. E ninguém quer estar nesse lugar. Então você vai, cara, segurar. Você vai segurar assim a sua verdade e vai falar: não. Não destrói ela. Isso, não destrói ela. O que está acontecendo internamente em você é psicológico e emocional. Mas ele está acontecendo porque você tem uma visão política diferente da minha. Entendeu? Sim, mas a violência ela só existe se o cara não estiver se controlando psicologicamente. Esse gatilho, mas então pode ser outro gatilho, que assim, que não é que eu tô com medo de perder. Eu realmente acho que a sua tá errada. Sim, mas eu acho que você tá errado. Aí eu vou te bater porque tu tá errado? Porque você começa a ameaçar de trazer a sua visão pra dentro da minha vida. Entendeu? Mas aí o cara fica agressivo porque ele tem medo que a outra visão realmente seja não melhor. Seja certa, pode ser que não seja melhor ou pior. Pode ser que ela seja imposta. Ele tem medo que você vai impor ela. Ah, tá. Aí eu entendo Sim, a imposição. É isso. Sim. Que tipo, você vai trazer e vai falar assim, cara, você vai ter que vir aqui todo dia, sentar aqui dentro dessa sala, nesse podcast. O seu trabalho vai ser esse. Eu falo, não. Sim. Não. Aí você fala, não, você vai. Aliás, você tá trancado aqui dentro. Aí eu tô trancado uma ova, te joga essa cadeira. Mas aí é um cenário muito específico, porque eu vejo que a violência política hoje entre Lula e Bolsonaro, os dois grupos, ele se baseia muito mais nesse medo de que o meu chão suma do nada, do que esse medo de imposição de alguma coisa. Sim e não. Tem várias discussões de costumes. Também, é verdade. Que todo mundo tem medo que elas sejam trazidas. Discussões sobre homossexualidade. Vão promover isso. Tipo, isso é um medo de que, a sua visão de mundo ela seja mudada. E você não quer que ela mude. Isso é a sua política. Isso é a política. Política é crenças, política é valores, política é ideais, políticas é jeito de ver o mundo. Eu não acho que a minha mulher pode usar tal roupa. Isso é a sua política. Isso é uma visão política. Que afeta um terceiro, né? Isso, que afeta um terceiro. E que se eu venho com a minha visão... Cara, a minha mulher ela pode se vestir do jeito que ela quiser. Aliás, assim, eu até incentivo que ela use roupas mais curtas. Aí, você vai ficar muito preocupado. Você vai ficar com medo. Você vai ficar incomodado. Você vai falar, esse cara não pode continuar. Esse cara não pode falar isso. Essa ideia não pode colar. Essa dinâmica é muito estranha pra mim. É muito estranha essa dinâmica. Por quê? Não Você sei, vive ela. Mas o que muda na minha vida se tu acha uma coisa e está vivendo isso na tua vida?
quando você fala dessas coisas soltas, sim, mas quando você começa a falar de várias outras coisas, elas chegam até a sua vida. Você só não percebeu. Assim, quanto dinheiro, por exemplo, quantos dos dias do ano que você está aqui trabalhando, sim, e parte desse seu trabalho vai para uma coisa que você odeia. Governo. Isso, você até odeia o governo, pode odiar no geral, mas pior do que você odiar o governo é ir para fomentar ideias que você abomina. Tipo, fundo partidário. Sim. É o seu imposto que está indo para fazer campanha para uma ideologia que é totalmente contrária à sua. Você está trabalhando aqui todo dia, você acorda cedo, você vem aqui, você trabalha para promover uma coisa que você acha uma aberração e que faz mal para o Brasil. Mas aí E várias outras coisas que faz mal para o Brasil. Claro. Assim, eu falei de uma coisa, mas sei lá, educação X ou YZ, ou a saúde e tal. Várias das coisas você não concorda. Sim, mas é que tá mexendo na minha vida. O meu dinheiro tá saindo. Isso. Se quiser fazer com o teu dinheiro aí, faça. Entendeu? Essa é meio que a minha Tudo visão. bem, mas não é com o dinheiro do outro, é com o seu. Mas Tá aí, te afetando. Aí tá mexendo na minha vida. Isso. Mas tá te afetando nas regras. Quando você sai na rua, o que você pode fazer, o que você não pode. No jeito. Vou viajar, o que eu tenho que fazer. Tem um monte de coisas da sua vida que são ditadas pelas regras da sociedade. E as regras da sociedade, elas são definidas nesse embate político, nesse caldo político. O que não pode acontecer? A democracia criou um sistema para que não vire uma guerra interna. Para que a política... para que a guerra não seja a continuação da política, ou que as nossas desavenças políticas não virem agressividade. Então a gente inventou a democracia, que ela tem um monte de mecanismo, um monte de processo, e todo mundo foi concordando com as regras desse processo para quando você perder, você aceitar. E por que você aceita? Porque tem um processo, porque você vai ter a chance de revisar lá na frente. Como? Tirando o cara que criou aquela lei que você odeia. Como? Criando uma revisão de um judiciário que vai falar, certas aberrações não pode. Porque isso é demais, isso vai infringir no meu direito. E se todo mundo votar que quer exterminar o Arthur? Todo mundo votou. A maioria quis. Sim. Não pode. Aí vai vir um judiciário e vai falar, amigão, tem certos direitos básicos que nem vocês querendo a gente vai deixar. Então a democracia foi toda uma construção de um sistema para evitar que a gente chegasse num lugar onde isso fosse problemático. Então, a democracia é a solução para que não vire a guerra. No nível nacional, internamente. Não resolve o problema do que a gente está falando lá fora, mas não vamos complicar porque nós estamos no nível interno. E tá bom, então não tem a guerra. E não tem. E tá dando certo. A gente não tá se matando fisicamente, não tem grupos de extermínio, de assassinatos políticos no Brasil. Existem assassinatos políticos, mas não existe uma coisa organizada onde os petistas e os bolsonaristas, ou os lulistas e os bolsonaristas estão lá com as suas milícias, um matando os outros à noite. Porque eles divergem politicamente. Não chegamos nesse ponto. O problema é que nós não enxergamos o que nós temos em comum, independente da nossa própria visão política. Da nossa visão ideológica. E aí ela tá disfuncional. A ideologia virou a extensão da personalidade, né? E aí é Isso, foda. Cara. Exatamente isso. E ela se torna a extensão da personalidade numa escala maior porque a gente não tem a outra identidade para contrapor. Qual é a outra identidade? Brasileira. Porque assim, antes de você, ou acima de você ser lulista ou bolsonarista, você é brasileiro. Isso significa que o Brasil, ele é superior às suas ideologias pessoais, às suas ideologias políticas. Mas para a gente entender que o Brasil é superior, a gente tem que ter esse conceito dentro do nosso coração. E isso não está formatado, não está costurado, não está lapidado. A identidade nacional brasileira não está lapidada.